Amém, irmão? Erga tuas mãos para cá. E eu sempre vou dizer isso: você só libera aquilo que você tem. E lembre-se disso: Deus vai usar ela de uma forma que sobrenatural, ao ponto que você precisa ouvir o que sai da boca dele nesta noite. E eu tenho certeza que já está transbordando, já está jorrando. E aonde a palavra de Deus encostar nos lábios dela e jorrar sobre a sua vida, coisas acontecerão. A sua vida não será mais a mesma a partir dessa noite. Se tiver doente, vai sair daqui curado. Se tiver feliz, vai sair daqui muito mais do que alegre. Mas eu tenho certeza, da mesma forma, você não vai voltar para casa. Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite eu oro pela tua serva, Pai, que se dispôs a ser usada pelo Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, que possa ser, meu Deus, transmitido aos nossos corações nessa noite. Pai, ela está aqui como instrumento em tuas mãos. Meu Pai, não viemos aqui para escutar aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Se tiver que corrigir, corrija, Deus. Se tiver que curar, cure, Pai. Se tiver que alcançar alguém através dessa palavra, alcance. Porque nós cremos, meu Pai, que os céus estão abertos sobre este lugar, sobre este ambiente, e a tua glória, meu Pai, será vista aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendida a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor. Rendida a ti estou. Aleluia. Sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Sim, Deus, faz em mim o teu querer. Pai, age conforme está proposto no teu coração, que seja feita a tua vontade. Ei, Espírito Santo, o controle é seu e eu vou para a tua dependência, porque o Senhor me conhece. O Senhor conhece a cada um que está aqui nessa noite, Pai. O Senhor sonda e o Senhor conhece, nada é por acaso. Pai, eu sei que cada um que está aqui foi porque o Senhor tem um propósito e o Senhor trouxe. Ei, Deus, e se é eu que estou aqui, ó Pai, se foi eu que o Senhor escolheu, eu também sei, ó Pai, que o Senhor tem um propósito. Então, mais uma vez eu te peço, fala ao nosso coração, fale ao meu coração. Ministre sobre a minha vida e ministre sobre a casa do Abba nessa noite, Pai. Pai,
eu te convido para ficar à vontade. Ei Deus, pode encher a casa com a tua presença, continua enchendo, porque eu sei, porque o Senhor já está movendo neste lugar. Ei Espírito Santo, pode movimentar as águas de acordo com o que está proposto com a tua vontade, com o teu querer. Minha vida foi transformada. Não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Aleluia, meu Deus. Minha vida foi transformada. Amém. A palavra do Senhor vai dizer que quando nos encontramos com Ele, nunca mais somos os mesmos. Então cada culto é diferente, é um encontro diferente. Não é a mesma coisa, não é a mesma atmosfera. E talvez as canções até sejam repetidas, mas a unção e o mover é diferente. Então hoje, deixa Ele te achar. Hoje não coloque a sua expectativa na Marina que vai ministrar, mas coloque a sua expectativa no que o Espírito veio liberar sobre a sua vida. Porque a Marina não tem nada para te oferecer. Muito pelo contrário, a Marina subiu aqui dizendo: Senhor, continue falando comigo e ministrando ao meu coração. Porque eu preciso e eu anseio, ó Pai querido, por ouvir a tua voz. Eu disse para o Senhor: Senhor, eu vou estar lá, mas eu não quero ser só vista pelo Senhor, eu quero ser tocada. Tens liberdade para me tocar, tens liberdade para mover, Deus. Então hoje eu quero te convidar a rasgar o teu coração, conectar os seus ouvidos aos céus. Não deixe que nada roube a sua atenção. Nada tire a sua atenção para aquilo que o Espírito vai falar. Amém? Pegue a sua Bíblia, você que trouxe. Vamos abrir lá no livro de Atos. Atos 16. A partir do versículo 25. Amém? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo aberta a porta da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça mal, não te faça nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Amém? Pode se assentar, amém? Igreja, quando eu recebi a mensagem, eu nem quis abrir, porque o meu espírito já estava em pânico. E eu comecei a orar. Falei: não vou abrir, Deus, me dá uma resposta, fala comigo antes que eu abra. Porque agora já estreitou, a mensagem chegou. E eu comecei a falar: olha, Deus, a minha vontade é dizer não, porque o Senhor sabe. Mas se for um sim, então conecte ao meu coração a tua vontade, o teu querer. E o céu foi muito rápido. Falei: nó. Mas mesmo assim o meu coração ficou temeroso. E assim que eu respondi, que eu disse um sim, eu falei: Deus, agora eu disse um sim, agora eu sou desembola, porque está muito pouco. E quando o Espírito Santo soprou o meu coração que era para aceitar, eu falei: Deus, sobre o que eu vou falar? Sobre o que eu vou ministrar? E a primeira coisa
que o Espírito trouxe ao meu coração foi a palavra guerra, confronto, luta. Falei, é Deus, aí sim. Falei, Deus, então me dá o direcionamento, porque a passagem é essa, a palavra é essa. Mas então conecte ao meu coração de acordo com aquilo que a sua igreja precisa ouvir. Mas primeiro fale ao meu coração, ministre sobre a minha vida, porque o Senhor também sabe que eu preciso, eu faço parte da casa do Abba. E aqui nós lemos a história de Paulo e Silas. E eu sei que se você não leu ela, você já foi ministrado ou você já ouviu falar. Tem até uma canção que eles cantam, contando da história. Paulo e Silas saem pregando a palavra por algumas cidades, levando o evangelho e a verdade. E eles chegam numa determinada cidade. E quando eles chegam ali, estão apregoando todos os dias. Naquela cidade havia uma mulher que tinha um espírito de adivinha. E aquela mulher, então, acredito eu, que falava muitas coisas para as pessoas, adivinhava muitas coisas. Só que eu acredito, por ler a história, que ela cobrava para isso. Então, eu entendo que ela movimentava ali na cidade dinheiro. Então, o governo, o rei, achava graça naquilo que ela fazia, porque ela produzia, ela dava dinheiro. Só que a palavra vai falar que ela encontra com Paulo e Silas. Então, Paulo e Silas prega para ela. E ela aceita Jesus. E a história dela é mudada. E aquele espírito de adivinha é expulsado e ela é liberta. Então, Paulo e Silas continuam. Só que chega ao ouvido do rei e das autoridades que aquela mulher já não era mais uma adivinha. Ela já não mais fazia adivinhações e ela não mais movimentaria o dinheiro naquela cidade. Então, o rei e as autoridades ficaram muito invocados com Paulo e Silas. E aí eles resolvem irem, prenderem Paulo e Silas, levam eles para a praça, açoitam eles, machucam eles, batem neles, rasgam a roupa deles. Imagino que isso trouxe uma exposição, uma vergonha, e como se não bastasse, e ainda manda prender eles. E ainda fala para o carcereiro assim, olha, vigia, dá uma atenção maior. E agora, por causa de uma libertação de uma mulher, Paulo e Silas foi machucado, bateram neles, foi exposto à vergonha e agora eles estão presos e concorrentes. Porque eu acredito que isso significava que eles eram alguém de alta perigosidade. Para colocar numa cadeia e uma algema é porque... E eu fiquei pensando, e confesso para vocês que eu falei para Deus, Deus, mas isso foi tão injusto com eles. Eles não fizeram mal. E eles simplesmente levaram a libertação e a verdade para a vida de uma mulher. E a história dela foi mudada. Só que aí a história continua contando que eles são presos. E eu fico pensando o que Paulo e Silas pensou quando eles estavam lá dentro da prisão. O que será que passou na cabeça deles? O que será que passou no coração deles? Porque se eu fosse Paulo ou Silas, a primeira coisa que passaria na minha cabeça era, Deus, tem alguma coisa errada, isso não é justo. Olha aqui a minha vida, eu tenho pregado a verdade, eu tenho falado do Senhor, tem havido cura quando eu prego sobre o Senhor. Ei Deus, houve uma libertação, aquela mulher foi livre. E não é justo que nós paguemos por uma coisa que foi boa. Eu, Marina, tá? Pensando se eu fosse Paulo e Silas. Talvez eu choraria muito, gritaria. Mas a Bíblia fala que por volta da meia-noite, eles começam a cantar e a orar, a adorar lá dentro da prisão. E aí, o Espírito começou a ministrar o meu coração assim, independente da situação, a adoração ela tem que ser primordial na vida do crente. Ei, eu não sei como você enfrenta as suas guerras. Eu não sei como você enfrenta as suas dificuldades. Mas será que quando nós enfrentamos as nossas dificuldades, as nossas guerras, nós conseguimos estabelecer um trono de adoração? Será que a minha adoração continua da mesma forma? Eu continuo fazendo uma entrega completa e total de quando eu não estou em guerra? De quando eu não estou passando o dia mal? Porque o dia mal ele chega.
Ei, o dia mau ele não manda uma mensagem falando: eu vou chegar hoje à noite, amanhã à tarde ou amanhã de manhã. Simplesmente o dia mau ele chega. E na maioria das vezes o dia mau chega nos pegando numa boa estação. Ele nunca chega assim, é muito difícil. Você está numa boa estação, tanto que às vezes a gente assusta e fala assim: meu Deus, isso não está acontecendo comigo. E quantas das vezes quando a gente entra em guerra, em lutas, em dificuldade, quando nós somos confrontados, a gente faz uma autoanálise. Talvez você não, mas eu faço. E a primeira coisa que eu olho e falo: Deus, o que está de errado? Que eu sei que eu não sou perfeita, mas eu tenho tentado alinhar na minha vida dia após dia com tudo que o Senhor tem direcionado na tua palavra, com tudo que o Senhor tem falado. É a primeira pergunta que eu faço para Deus. Sabe, quando o Espírito ministrava ao meu coração, o Espírito Santo falava comigo assim: existem pessoas na casa do Abba que estão enfrentando guerras, confrontos, estão vivendo um dia mau que está sendo de amargura, e que tem se sentido até mesmo nessa prisão. Tem sentido e achado que Deus colocou numa prisão e prendeu e se esqueceu de você. E aí eu disse: Deus, e quem não está enfrentando uma guerra? Quem não está? Cada um está no seu nível. Mas se eu perguntar aqui, todos vão levantar a mão. E a minha guerra não é igual à sua. Os meus desafios não é igual aos seus. Eu tenho uma forma de enfrentar e você tem outra. Mas sabe o que o Espírito disse para mim? Todas as vezes que nós nos encontramos em guerra, nós somos desafiados a viver pela fé. Pastora Bruna, quando pregou que domingo, eu até falei com a pastora Denise. Ela falou tudo, já vou pregar o quê? Não tem mais nada não. E foi tão pontual a confirmação de Deus. Porque eu preciso da fé. Eu que preciso da fé. Deus, ele não precisa da minha fé para fazer nada. Eu preciso da minha fé para receber aquilo que os céus liberam sobre a minha vida. Aí sabe o que a guerra faz? A guerra te rouba a sua fé. Ela tira a sua visão. Ela traz um cansaço. Ela traz uma fadiga. E a primeira coisa que a gente faz é desgastar fisicamente. Já reparou? Você fica num cansaço. Você fica: meu Deus, eu não estou dando conta. Você come pensando na guerra. Você dorme pensando na guerra. Você ora, só ora para a guerra. Você chega na igreja, você só pensa na sua guerra. Imagine se Paulo e Silas tivessem pensado só no que eles estavam passando. Se eles não tivessem estabelecido uma adoração. Se eles não deixassem fluir, não importa o que está acontecendo, não importa as correntes, as cadeias, não importa se o Senhor estiver. Ei, não precisa de muito. Não é você fazer de conta que está tudo bem. É você bater de frente com a sua guerra. Quando eu vim para a casa do Abba, eu achei linda a frase que a pastora ministrou ao meu coração. Ela não trabalha com gatinha, ela trabalha com leoa. E nós somos descendentes do leão da tribo de Judá. Então não é qualquer sapatinho que vem, não é qualquer cadeia, qualquer prisão que tem que não saber entrar, não. Ei, primeiro que realmente nós não somos nada, mas aquele que nos chamou é. Você já pensou se Daniel tivesse olhado para as circunstâncias? Ele foi lançado na cova. Ele poderia ter gritado, chorado, mas ele foi pleno. Ele foi pleno. E quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foi lançado lá na sarça ardente, mandaram aquecer 7 vezes mais. E eles foram. Independente da guerra que você esteja enfrentando,
Entenda uma coisa: a sua entrega e a sua adoração, ela tem que continuar com a mesma medida. Não pode mudar. Porque quando eu tiro a medida, quando eu diminuo, aí eu desacredito daquilo que Deus é sobre mim, daquilo que Ele pode fazer. Tá? As guerras trazem cansaço, Marina. Você não sabe o que eu estou passando. Você não imagina como é que eu estou. Eu não imagino, mas aquele que tem a caneta que escreve a sua história, ele sabe do seu dia após dia. E ele sabe que é uma leve e momentânea tribulação que vai trazer um grande peso de glória. Ai, você vai ficar chorando, você vai ficar se lamentando. É notório quando alguém está numa guerra. E eu falo isso por mim. Pela minha cara, a pessoa já sabe que eu não estou boa. Ah, Marina, mas isso é falsidade. Você vai... Não, isso é fé. Eu não estou vendo, eu não estou ouvindo, eu não estou sentindo, mas eu estou crendo, 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 eu estou crendo. O barulho é de guerra. Ei, a circunstância está até sufocando e perguntando assim: vai fazer o que agora? Vai correr para onde? Tem escape mais não? Você acha mesmo que Deus vai livrar? Você acha mesmo que Deus vai intervir nisso aí? Não existe nada impossível para Deus. Nada. Nem a morte pode com Ele. Nem a morte. E quando o Espírito Santo fluía ao meu coração e falava sobre isso, e eu fiquei. Sabe por quê? Quantas vezes eu já entrei na casa com a minha alma atribulada. O ministro de louvor fluía na presença de uma forma sobrenatural. E eu até via a presença, mas eu não me envolvia. Porque eu estava em guerra. Porque o que subia ao meu coração é: Deus não está me vendo, Deus não está nem aí. Eu estou aqui chorando, acabada. Enquanto que Paulo e Silas interpretou totalmente diferente. Enquanto que tinha que ser o contrário. Às vezes a gente chega tão enfadigado, tão cansado, que nem levantar nas mãos a gente não levanta. A letra da canção está aqui, eu não consigo nem pronunciar, já que eu não consigo cantar. Eu não consigo fazer uma entrega. A guerra me suga. Ela me trava. E aonde que eu tenho colocado os meus olhos? Creio que quando tudo está bem é muito fácil. Mas quando o dia mal chega é complicado, é difícil. E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil quando o desemprego bate na porta. Quando o dia mal chega no meu casamento. Quando o diagnóstico do médico chega e é o contrário, não é aquilo que eu esperava. Ei, é difícil. Eu sei que é. Mas ainda assim a palavra continua nos dizendo: Ele pode todas as coisas. Ei, não tem guerra que para Ele, não tem guerra que amedronta Ele. O céu não é pego de surpresa. O céu já sabe do dia mau, o céu já sabe da guerra. Tudo bem você chorar um dia. Chore. Vai lá pro seu quarto, chore. Mas chora tudo que você tiver que chorar. Coloca aos pés do Senhor, porque Ele colhe e Ele interpreta cada lágrima. Mas saia de lá sabendo que o Senhor é com você. Sacode a poeira e volta para a caminhada. Pega as armas que Ele colocou na sua mão e vai para a marcha. E continua. Ei, a adoração vai ser entregue por inteiro. Ei, eu vou orar, eu vou apresentar a minha melhor oferta, eu vou apresentar a minha melhor entrega. Ei, eu vou servir com o coração celebrante. Porque aquele que cuida de mim não dorme e não se esquece de mim. Acha mesmo que Ele se esqueceria de nós? A palavra fala que Ele tem o nosso nome gravado na palma da mão dEle. Ramandagai, Lamondekiai, Sharamandarabandarabandae. Sabe o que a gente faz em meio às guerras? A gente corre para o quarto e vai se esconder. Não quer vir ao culto? Não quer participar de nada? E ao invés de fazer do quarto um lugar secreto, faz do quarto um lugar de depressão, de cultivar tristeza. E aí o meu e o seu adversário olham e falam assim: é isso mesmo, vai para o quarto, fica lá. Você está cansado.
Olha a guerra que você está enfrentando. Fica lá, chora. Não vai no culto hoje, não. Aí quando você resolve, não, eu vou ao culto, eu vou porque eu preciso cumprir um protocolo. Chega aqui e fica olhando. Não presta um culto, assiste o culto. E enquanto isso, Paulo e Silas na prisão está cantando e adorando. Cantando e adorando, cantando e adorando, cantando e adorando. E a presença foi descendo, e a presença foi descendo. E de repente se ouve um terremoto. Ei, a terra começa a tremer. Porque o dono da batalha, o dono da guerra desce. Ei, ele não manda ninguém, ele mesmo desce. E cadeias são quebradas e correntes são arrebentadas. E todos olham e sabem quem era o Deus de Paulo e Silas. E eles continuam pleno. E é tão lindo o fluir de Deus que entenda uma coisa: a sua guerra leva a salvação para a vida de outra pessoa. Sabe, quando eu passo por uma guerra, eu ganho experiência e eu aprendo a lutar. Eu sei as armas certas que usa. Eu sei o nível da dor. E quando Deus traz alguém com o mesmo nível de guerra, eu tenho suporte para poder liberar sobre a vida dela. Ei, permaneça, porque eu vivi e eu sei do que eu estou falando. Se você crer, o negócio vai mudar. Ei, se você colocar os seus olhos nele, ele entra e ele muda. Mas o homem deu uma palavra. Ei, mas ele revoga a palavra. O homem deu um decreto. Ele revoga o decreto. Quem disse que é para perder? Quem disse que vai ser lançado no mar do esquecimento? A Bíblia fala que nós, mesmo sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos. Eu não tenho filho. Imagine o nosso Deus. Acha mesmo que ele ia te colocar numa guerra e te largar lá? Acha mesmo que ele ia acordar num belo dia e falar: vou pôr fulano na prova? Acha mesmo que ele te esqueceria? Te traria até aqui? Aí agora que o nível aumentou da guerra, acha mesmo que ele te deixaria? Não. Somos nós que deixamos. Sabe por quê? Porque nós damos ouvido ao medo que vem, às circunstâncias que nos cercam, e começa a cada hora a dizer uma coisa, ditar uma coisa, e tiro o olhar dele, e não exerço a minha fé. Não exerço a minha fé. Quando o Espírito ministrava ao meu coração, ele falava de pessoas que estão enfrentando um nível de guerra tão alta que ninguém sabe. Que o dia mal bateu na sua porta e você está suportando sozinho. Porque nem para entregar para Deus você fez isso. Nem para falar assim: Deus, eu não vou falar para ninguém. Mas o Senhor sabe. E por causa dessa guerra você já determinou em parar. E o adversário até soprou assim: para de mexer com isso. Põe um ponto final, você está sofrendo demais. Ninguém está vendo. Ninguém está vindo te ajudar, você está sozinho, você está vendo? E o céu só está esperando você se levantar e falar: Pai, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que o dia mal chegou, Deus. O Senhor conhece como está o meu coração, e eu até estou olhando para a guerra, Deus, e eu estou vendo, Deus, que eu sozinha eu não consigo. Ainda que eu acho que com as minhas mãos, ó Pai querido, eu posso dar um jeito, mas mesmo assim eu escolho colocar nas suas mãos e deixar o controle na sua. Tá chorando todas as noites, Aramandequiai. Alamondequiai, Charamandaramondequiai. Tá abrindo lugar no coração para angústia consumir. Tá tudo bem, eu tô de boa. Ah, mas e se o Espírito passar hoje em revista? Vai achar tristeza, não? Vai achar sequela da frustração aí guardada, não? Mas eu creio, mas tá doendo. Eu creio. Ah, eu acredito, eu tenho fé, mas tá carregando angústia. Ramonde
que acha naga súbia. É só entregar. Eu sei que não é fácil, principalmente quando é com a gente. Não é. Mas existem lugares em Deus que nós precisamos aprender a acessar. Lugares onde traz paz, onde eu posso descansar, mesmo estando em guerra, mesmo vendo tudo pegando fogo, tudo tentando vir contra você, te cercando, sem circunstâncias, sem porta. Mesmo assim, você usando a sua fé e falando: Deus, eu descanso em Ti, eu tenho fé. Não deixe essa guerra roubar a minha paz, a minha paz. Sabe quando o dia mau chega, também chega a voz da circunstância, a voz de pessoas, a voz do nosso medo, a voz do nosso achismo e a dedução de que Deus não vai fazer nada. Tá assim até hoje, passou um dia, 2 dias, tá assim até hoje. Eu sei que é difícil quando o desemprego bate na sua porta. Quando você olha nas suas latas, muitas das vezes, e você imagina: Deus, o Senhor precisa prover, porque senão vai faltar. Quando a doença chega, quando a doença chega. Quando é com um dos nossos, dói mais. A gente só fica pedindo assim: por que não colocou em mim? Por que não foi em mim? Mas também é difícil quando é na gente. E aí você olha para você e fala assim: já orei para tantas pessoas na área da saúde, agora eu estou aqui. Deus, agora eu estou aqui. Eu passei por isso. Chorei uma noite inteira com dor. E fui brava com Deus. Olha aqui, Deus, deixa eu falar com o Senhor uma coisa. Eu tenho uma vida com o Senhor, os céus me conhecem. Aqui tá doendo. Tá doendo. Deus, eu não estou conseguindo mexer. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Até que o dia amanheceu e eu me silenciei e os céus também silenciou. E tudo que vinha, que as circunstâncias gritavam para mim cadê Deus? Foi para um hospital. Você não é profeta? Você não é irmã da marcha? Você está num hospital? Tava, Marina estava lá. Marina foi, em silêncio. Porque se eu disser para vocês que eu orei, eu não orei. E eu falei isso para minha líder. Não orei. Porque aquela guerra, eu estava olhando tanto para aquilo, para aquela guerra, que eu tirei Deus de cena. Eu tirei. Fiquei no silêncio. Eu sei que muitas pessoas oraram pela minha vida. Muitas. E no meio do silêncio, eu falei para mim mesma: eu sou muito chorona, eu não vou chorar. Eu não vou chorar. E todas as noites que eu passava naquele hospital, o adversário lançava uma palavra. Não fez tanto propósito? Você não é íntima de Deus? Olha onde que Ele te deixou. Olha onde é que você está deitada. Pai, Deus não cuida? E eu lá. Eu não vou chorar, eu não vou chorar. E cada mensagem que eu recebia, eu falava: tem alguma coisa desconexa. Tem alguma coisa desconecta. Mas eu escolhi tirar Deus. Porque a todo momento o Senhor, Ele estava do lado, Ele estava cuidando. Ele estava me sustentando, Ele estava sendo meu amparo. Ele estava sendo meu socorro bem presente. Só que eu estava olhando para a guerra, eu estava olhando para o barulho que estava à minha volta. E eu queria que Deus levasse um profeta lá dentro e virasse para mim e dissesse assim: você está
chega na casa. Hoje eu estou precisando que a irmã da marcha venha. Não é errado, irmão, esperar isso não. Mas experimenta primeiro se colocar em posição e falar assim: Deus, fala comigo. E aí? Aí depois que o Senhor falar comigo, traz a irmã da marcha que a gente gosta. Aramonde que acha nagasúbia. Aí quando a irmã da marcha vem e entrega, você ainda fica na incredulidade. Será? Porque o que a irmã da marcha falou não condiz com o meu cenário. Eu lá no hospital. Só um dia eu chorei. É muito difícil pegar o acesso. E toda hora perdia. E é muito dolorido. Não gosto de hospital, não gosto. Quando vocês me veem para o hospital é porque é o último do último caso. E quando pela terceira vez perderam, meu braço estava muito grande. E aí veio a outra moça e eu fiquei olhando para a moça, tirando, pegando meu acesso de novo. E eu olhando para ela e no meu coração eu falei: o que eu fiz para merecer Deus? Foi quando eu me lembrei de Deus. Aí eu chorei. Falei: Deus, olha, tá todo mundo de acesso. Eles estão tomando banho, eles estão dormindo. Eu não posso respirar, que o meu solta. Aí eu chorei. Aí a minha irmã falou: não, vamos andar, vamos sair desse ambiente, tá pesado. E no meio da minha guerra houve um silêncio dos céus. E sabe o que o Senhor disse para mim? O sinal de guerra na terra e silêncio no céu não é sinal de ausência. Não é sinal que Ele não está por perto. Quem disse que Ele precisa de fazer barulho para mostrar que Ele está na direção, que Ele está no controle? Ei, quem disse que precisa de barulhada? Não, Ele move no silêncio também. Ei, quando nos aquietamos, nós sentimos que Ele está no ambiente. Mas é difícil se aquietar no meio da guerra. É difícil, é muito difícil, somos desafiados. Todos os dias você acha que a sua guerra hoje está grande? Me conta daqui a uns 3, 4 meses, o nível vai mudando. A guerra que eu enfrentei quando eu comecei a caminhar com Jesus, se eu vivesse aquela guerra agora, eu ia tirar de letra. Mas o que vem agora é só nível grande. Nível de eu parar e olhar e falar assim: não vou dar conta. Não vou dar conta. Mas aí tem a fé. Tem a fé. Tem a fé. E eu acho lindo. Porque a fé não é para Deus fazer alguma coisa. Ele não precisa da minha fé para fazer nada. Eu é que preciso dela. Porque você já pensou, se eu não creio, se eu não acredito, eu não, a Rosa, eu sou Deus. E a Rosa está no meio de um deserto. E eu chego para ela e falo: água. Não, você não crê. Você não tem fé. Você não tem fé. Ah, ela entendeu. Você está no deserto, você está na guerra, ele está levando o refrigério, mas você não tem fé para receber. Ei, está precisando de água no deserto, ele está com um copo d'água, mas eu não tenho fé para receber. Ele precisa da minha fé para me dar água? Não, o copo d'água está na mão dele. Aramonde que ai, alamonde que ai, xarabandarabandarabandarabandai. Ei. Deixa eu te dizer uma coisa. Posicionamento é tudo que nós precisamos. Posicionamento é tudo que nós precisamos. E sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Irmãos, Deus é tão lindo, mas é tão lindo, que eu, para preparar uma palavra, vocês não entendem não. Vocês não têm noção da bagunça que é, porque eu não consigo anotar nada. Fiz umas anotações aqui, a única coisa que eu consigo ler é as referências. E eu vou para a prova com Deus e eu falo: Deus, se é isso, então me dá um sinal. Ai, Deus é assim. Aí domingo chega a pastora e
pauleira. Eu falei, ai, agora pronto, eu pedi um sinal, não tem nada para falar. E aí eu achei tão engraçado que ontem nós tivemos monte da intercessão. Aí nós subimos. E eu preocupadíssima, minha hora tá chegando, minha hora tá chegando. E eu doida para Deus levantar uma irmã da marcha lá e vir na minha direção. Ixi, nada. Mas olha como que a gente tem que ficar atento. Deus levou um homem para levar uma palavra que quem estava lá entendeu. Gente, vocês não estão entendendo. Ele ministrou uma palavra. E uma das coisas que ele falou que ficou cravado no meu coração, que eu tive que anotar. E isso eu vou conseguir ler. Posicionamento é mais importante que a batalha. Você entendeu? A guerra pode ser no nível aqui, ó. O meu posicionamento é que vai me falar o que vai acontecer. Ah, mas a guerra está acima. Ei, mas o meu posicionamento é que vai me dar segurança. Quem tem que voltar para trás, quem tem que recuar é a guerra. É a guerra, é a guerra. Ei, não sou eu que tenho que me acuar, me encolher e deixar que ela me consuma, não. Ei, o meu Deus é um Deus que não perde batalha. Quando ele entra, o negócio acontece. Ei, ele manuseia a espada. Ei, ele abre caminho no meio do mar. Ele derruba a muralha. Ele opera o sobrenatural. Quem é a terra? Quem é a terra para parar um haja dos céus? Quem é a terra? Quem é o inferno? Quem é o inferno para anular algo que o céu liberou sobre a sua vida? Mas o seu posicionamento vai dizer a forma que você vai para a guerra. Porque dependendo do posicionamento, a gente morre. Vou te dar uma notícia, você morre. Você morre. Não tem jeito não. Ou você escolhe estar no posicionamento, pega as suas armas e bora pro combate. Ou então você vai morrer. Deus está cuidando? Tá. Deus está no controle? Tá. Mas cadê seu posicionamento? Cadê as armas que Ele colocou? Posicionamento é mais importante do que a batalha. E ele falou algo também muito interessante. Posicionamento gera confiança. E confiança gera intimidade. Eu achei isso lindo. E eu copiei, tá, Bruno? Copiei. Porque eu achei muito lindo. Sabe por quê? Eu não tenho confiança em uma pessoa que eu não tenho intimidade. Você tem? Você pode achar ela legal, você pode achar ela uma pessoa bacana, mas você não tem confiança nela. Você só tem confiança em quem você tem intimidade. Você não conta a sua vida, ou a sua necessidade, ou algo da sua vida para qualquer um, porque você acha ele legal. Você só conta para alguém que você tem intimidade. E como é que anda a sua intimidade com Deus? Como é que anda? Eu tenho orado, eu tenho falado, tenho feito propósito, mas eu tenho me aquietado para ouvir o que Ele está falando. Principalmente quando se está em guerra, é muito importante a gente ouvir os direcionamentos. Qual que é o posicionamento que Ele está dando? Qual que é a ordem que Ele está dando? E eu só vou ouvir se eu tiver intimidade com Ele, porque aí eu vou conhecer a voz dEle. Porque em meio a uma guerra, você ouve a voz da sua mente, a voz do seu medo, a voz das circunstâncias, a voz do cansaço. Se eu não tiver intimidade com Ele, para ouvir e discernir que é a voz dEle que está me mandando posicionar, eu vou ficar perdida. Então se volte para o lugar do secreto. Tenha intimidade com Ele. Tenha intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque em meio à guerra tem momentos que Ele vai mandar você pegar a espada, o escudo e partir para o combate. Tem horas que Ele vai falar para você assim, é só marchar que as muralhas vão cair. Outra hora Ele vai falar assim, só dá um grito e profetiza que o negócio vai acontecer. Mas tem hora que Ele vai te colocar no meio de uma guerra, de um turbilhão, e vai falar com você assim, descansa. Marina, não é? Você não entende o mover de Deus, não? Deixa eu falar com você aqui, nosso Deus é demais. Tem meio
guerras e turbilhões que ele manda descansar. Ele fala assim, ó, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta, não usa arma nenhuma, não grita, não faz movimento, descansa. Eu, Marina, penso, levanta um altar de adoração, faz uma entrega mais intensa e descansa. Descansa. Porque se a gente começar a tomar direcionamentos que ele não mandou, a gente vai sofrer mais. Vai entrar em guerra desnecessárias. Irmãos, todas as vezes que eu vou no encontro, eu passo um vento que vocês não têm noção. O vento sopra que é daquele jeito. Ano passado, o primeiro encontro, 15 dias antes, uma das minhas irmãs ficou internada. Nós ficamos loucas. O que nós vamos arrumar? Minha mãe não pode ficar sozinha, a outra está internada. O que nós vamos arrumar? E ela ainda tem um menino pequeno. Meu Deus, o que nós vamos arrumar? O que nós vamos arrumar? E eu estava com meu coração assim, mas segurando, falando, Deus, tá, o encontro está aí já. É o adversário, fazendo barulho. E a gente ficou meio assim. E aí eu mandei mensagem um certo dia, minha irmã ainda estava internada, e falei com a Cleizinha assim, olha, a gente precisa chegar a um denominador comum, porque ou eu ou você vai ter que ficar, porque só uma ficando não vai dar. E aí, gente, lá em casa somos 4, né? Aí cada uma é uma bússola, me dá uma direção. Aí ela liberou uma palavra assim, vai todo mundo. Ah, vai sair do hospital. Ela é ótima, ela é um doce. Ah, não, vai organizar nada não. Aí eu fiquei tranquila, falei, tá. Se ela falou isso, nós vamos crer. Irmãos, acho que 9 dias antes, a minha irmã saiu do hospital e fomos todas trabalhar. Fomos todas. No outro encontro, dias antes, a minha mãe arrumou uma dor no quadrilho. Gente, que a minha mãe chorava dia e noite. E eu me lembro que a gente levava ao médico, ela tomava remédio. Nada curava a dor dela. Tinha dia que eu chegava de alguma coisa aqui da igreja e ela estava lá deitada, eu só ouvia ela fungando. E eu subia lá e eu levava a bolsa d'água quente e eu dava remédio. E a minha mãe, ela é pequena, gente, mas eu olhava para minha mãe na cama, minha mãe estava pequenininha. E a madrugada inteira, meu irmão trabalha viajando e nós dois que moramos com ela. Eu ia no pé da escada e ficava vigiando para ver se ela estava precisando de alguma coisa. Eu só ouvia ela fungando e aquilo começou a me inquietar a minha alma. E eu comecei a falar, olha, Deus, eu me posicionei para algo que os céus me chamou. E eu não aceito o adversário contra-atacar a minha casa, não. O que está acontecendo? Já levamos no médico, já foi medicada. Deus, e nada está mudando. Oramos. Aí mandei teve um dia que ela chorou a noite toda, meu coração ficou muito angustiado. E na madrugada mesmo eu mandei uma mensagem lá no grupo e falei assim, olha, gente, vocês têm que fazer alguma coisa, porque o que eu podia fazer eu já fiz. Eu não sei mais o que faz, a gente precisa se organizar e fazer alguma coisa para minha mãe. Minha mãe está chorando noites após noite. E aí a gente começou a se reorganizar e descobrimos um médico e levamos ela. E ela começou a ser medicada. E quando a gente foi para o encontro, ela já estava estabelecida. Barulho que o adversário faz demais para amedrontar e fazer a gente desistir e sair do posicionamento que Deus está chamando. A gente está no encontro trabalhando, feliz da vida, Deus bradou. Aí chega uma mensagem no meu celular. Meu primo falando que minha tia tinha sofrido um acidente, que precisava fazer uma cirurgia urgente. E eu já falei, ai meu Deus, a gente está do outro lado. Aí chamei a Cleizinha, mostrei a mensagem, ela, olha, ou a gente crê que Deus está no controle, então não dá para fazer mais nada não. Não dá para sair daqui correndo e chegar lá e a gente continuou servindo e nós começamos a interceder. E eu liguei para o meu primo e falei, olha, ela precisa fazer essa cirurgia, você já está aí, você resolve o que tiver que resolver. Vou ligar para o meu irmão, a Juliana está em casa, vocês vão dando um suporte aí que na segunda a gente está aí. E o Senhor continuou no controle. Sabe, eu não posso me amedrontar só com o barulho que Ele faz. Às vezes Ele está sozinho. E a impressão que a gente tem é que Ele vem com um monte. Mas mesmo que Ele venha com um monte, você sabe o que a Bíblia diz? Por um caminho Ele veio, por 7 Ele tem que voltar. Isso não sou eu, é a palavra. E Ele tem que obedecer o que a palavra diz.
Sabe, o Espírito Santo falou muito ao meu coração de pessoas que estão feridas com guerra. Estão achando que está esquecida, que Deus esqueceu e largou você na guerra. Ele te conhece. Ele vê quando você chora, quando você diz assim: eu não vou dar conta mais. Deus, eu entrego. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Sabe, às vezes a gente espera que alguém venha e coloque a mão, entregue algo, fale algo. Só que o Senhor, Ele fala no culto, desde a primeira palavra que é lida, nos louvores, nas ministrações, na palavra que é pregada, até na hora do dízimo e das ofertas, o Senhor ainda continua falando. E agora eu quero que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Ei, Ele te conhece. Ele sabe como que a sua alma chegou aqui. Eu não sei se você chegou aqui vivendo uma estação boa. Eu estou na primavera, mas eu não sei se você chegou aqui no outono. Marina, tá tudo pesado. Que a vontade que eu tenho é de chorar, e de desanimar, e de parar. Então eu queria que você abrisse o seu coração. E assim como o Senhor falou comigo, Ele trouxe essa canção ao meu coração, que você deixasse o Espírito falar com você através dela. Que você abrisse os seus ouvidos espirituais, o seu coração, e deixasse o Espírito falar com você. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Ele te ama e Ele não te esqueceu. Não chores, não chores. Deixa o Senhor tirar o choro e trazer a alegria. Deixa Ele cuidar de você. Vá para o lugar do cuidado. E Ele não se esqueceu. Olha aí, olha a sua história. Por tudo que você já passou. Ele te trouxe até aqui, houve sustento, houve amparo, houve cuidado. Ele não te traria até aqui, te deixaria, te abandonaria. Ele não deixaria você ser exposto à vergonha, porque Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus de milagre. Você pode se colocar sobre os seus pés. Você pode falar com Ele: Deus, eu tenho chorado. A minha alma
nada. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar. Eu já aviso logo, não pense que